a maravilhosa Gi. Obrigada, Sil. Gi, muito obrigada Eu que agradeço. por ter aceito o convite, né? Nós marcamos um café, porque eu quero apresentar a Gi para vocês. A Gi é uma empreendedora de sucesso. Gente, ela é proprietária de várias lojas de móveis. E eu chamei ela aqui para contar para vocês um pouco da trajetória de como tudo começou, Gi. Como que você começou, como que você idealizou as lojas, né? Porque Eu todo amo mundo tem falar da minha curiosidade, história. né? Eu Isso é amo. muito, muito bom, porque a gente sabe que todo mundo lá atrás tem uma história, não É é? verdade. Eu que agradeço, viu, o convite. Fiquei muito feliz, porque Ai, de que verdade eu amo falar da minha história. Eu sei que, assim como eu tenho pessoas que me inspiram, eu também inspiro outras pessoas com a minha história, né? Porque eu não herdei as lojas de ninguém, não. Eu realmente fui funcionária, né? Sempre trabalhei no ramo de vendas e amo vender, amo atender. E cuidava como se fosse meu. Eu trabalhava com as pessoas e eu cuidava assim com muito amor, com muito carinho. E eu sei que o que você leva para o universo, ele vai retribuir na mesma medida que você entrega para ele também. Então, eu sei que o que eu estou colhendo hoje é o que eu plantei lá atrás. Eu sempre enfatizo muito isso. Eu, como disse, eu era funcionária, né, numa loja de móveis. E o meu marido também sempre trabalhou nesse ramo de móveis. O Everton. Só que ele numa loja e eu em outra. E o patrão dele, o ex-patrão dele, sabia que eu tinha vontade de ter uma loja, mas eu não tinha dinheiro para abrir essa loja. Então ele falou, eu entro com o capital e você entra com a mão de obra, né? E eu falei, não, se um dia eu for ter minha loja, eu quero sem sociedade. E ele insistiu, eu disse não várias vezes, até que um dia ele falou, então faz o seguinte, você vê um ponto, eu estou com o meu estoque cheio, eu ponho os móveis lá para você vender e você vai me pagando aos poucos. E aí eu falo que a oportunidade, ela tem que te encontrar preparado, né? E eu estava preparada. Eu vi o ponto em Porto Feliz, escolhi Porto Feliz como a primeira loja, a primeira cidade da primeira loja. Por quê? Eu sempre morei em Itu, Porto Feliz é perto, é uma cidade pequena. Eu falei, eu estou engatinhando, então eu preciso aprender ainda para ir para uma cidade maior. Escolhi Porto Feliz. Olhei um ponto de esquina, lindo, maravilhoso. Eu já estava imaginando ali a vitrine, né? Que eu gosto de tudo sempre muito organizado, arrumado. Mas eu falei, esse ponto não é para mim, deve ser uns 10 mil reais o aluguel. Eu tenho que procurar um ponto menor, pequenininho. A gente, ao mesmo tempo que tem fé, a gente já não tem, né? E eu peguei e falei, passei reto, falei, vou ver outro ponto, outro lugar. E caminhei ali pelo centro, não vi nada. Já estava voltando para o meu carro junto com o Everton, né, o meu esposo. Eu falei, vamos ver lá em outra cidade, Porto Feliz, não achei nada, já estava voltando embora. Aí ele encontrou uma amiga, cliente da loja dele, e falou, Everton, você está perdido por aqui. E ele falou, a gente quer ver um ponto em Porto Feliz, mas não achou. Aí ela falou, pera um pouquinho, tem uma amiga minha que tem uma loja aqui, e ela desocupou um ponto essa semana, deixa eu te apresentar, quem sabe você gosta? Ó, o universo, de novo, né, trazendo na mão. Com certeza. Aí eu fui, Sil. Ela me apresentou a essa pessoa e ela falou, olha, meu esposo está indo pôr um aluguel, o aluga-se, né, a plaquinha, acompanha ele. E eu fui, acompanhei ele. Aonde era? Aonde eu passei na frente. Nossa. Aí a hora que eu olhei aquele ponto, eu falei, não acredito que é aqui. Deus traz na mão, gente. Trouxe e apresenta as pessoas certas no momento certo, sim. né? E aí eu peguei e falei, não. E eu pensei assim, Senhor, tem que ser um ponto que eu não tenha que nem rolar uma tinta, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar uma lata de tinta. Tem que ser um ponto com piso bom, uma pintura legal, de preferência que tenha um ventilador, um ar-condicionado, né? Eu fui ali mentalizando isso. E aí eu entrei. Quando eu entrei, o dono do ponto falou assim, olha, o ponto está pronto para você colocar os móveis aqui dentro. O ar-condicionado foi colocado tem 3 meses, a pintura foi feita recentemente, está tudo pronto, você não tem que fazer nada aqui. Aí eu falei, tá, e o valor? Ele falou, 10 mil. Eu falei, é o que o Everton falou, mas eu vou ser sincera com você. Não posso pagar 10 mil, eu posso pagar 3, não tenho fiador, não tenho dinheiro para dar aluguéis antecipados, não tenho. Estou te jogando a real que eu tenho um sonho e eu tenho um Deus. Tenho fé, e eu não tenho preguiça. E eu sei que se eu abrir vai ser para dar certo, vai ser para arrebentar. Esse homem olhou para mim e ele falou assim, tá aqui a chave, aconteceu. Gente, de 10 para 3. Foi muito assim. E ele falou, olha, coisa de Deus. digo mais, Sil. Ele falou assim para mim,
você tem 3 meses para começar a vender e aí você começar a me pagar. Olha só para você ver. Gente, Coisa arrepia. maravilhosa. Nossa, as histórias assim Nossa, foi muito arrepia. Deus naquele momento ali. Eu vi realmente a mão de Deus. Eu falei, não, então é para ser agora. Porque as coisas começam a fluir. Quando é para ser, as coisas começam a fluir naturalmente, sem forçar. Eu falo que você está querendo alguma coisa, começa a ter um empecilho. Opa, pera um pouquinho, será que é o momento? Porque quando é para ser, ela flui, natural. E aí eu falei, tá visto o ponto, ok, agora eu vou chegar nele e vou dizer, olha, fulano, não vou dizer o nome dele, eu vi o ponto, agora eu preciso dos móveis. Foi o que eu fiz, eu cheguei nele e disse, olha, eu vi o ponto, preciso dos móveis. Ele falou, olha, eu dei um tiro no meu pé, não vai dar certo. Por quê? Você vai abrir, o Everton vai querer trabalhar com você, o Everton, meu marido, trabalhava com ele, e ele vai querer trabalhar com você e eu vou ficar como? Se ele faz tudo aqui, ele vende, ele resolve tudo. Eu falei, olha, eu já entendi que o que você fez foi realmente me dar um empurrão para Deus falar, deixa que do resto eu cuido. E ele não quis, pulou para trás, né? Como diz o ditado, pulou para trás. E eu, rápido, já vi que o ponto era o momento de eu abrir a loja, aquele ponto foi uma coisa muito assim de Deus mesmo. Abri o meu CNPJ e fui numa feira que tem em Minas, né? Minas é um mercado moveleiro, comecei por lá. E eu cheguei lá, com o meu CNPJ novo, ninguém queria vender para mim, porque CNPJ novo você tem que comprar só à vista. E eu falei, olha, eu orei a Deus, eu voltei muito frustrada, porque ninguém queria vender para mim. Eu orei e falei, Senhor, eu estava quieta no meu trabalho, vendendo lá os meus colchões, os meus móveis, vendendo bem, ganhando bem. E, de repente, veio essa oportunidade, eu entendi que o ponto é o momento certo, mas agora eu não consigo os móveis. Então, faça as pessoas enxergar 10 anos nesse CNPJ, porque senão eu não consigo comprar, e eu não posso comprar à vista, tem que ser parcelado. E fui numa outra feira de lojista, cheguei lá, eu não sei se eles enxergaram 10 anos, 5, 15 anos, sei que todo mundo queria vender para mim. E eu comprei, com parcelamentos de 30, 60 e 90 dias. Fechei lá a compra, aí cheguei no meu patrão, falei, olha, eu estou abrindo uma loja, não é Itu, é Porto Feliz, eu vou ficar aqui até tal dia e eu preciso daí me preparar para lá. E ele falou, não, Gi, pelo amor de Deus, você é uma funcionária boa, você precisa para você manter aqui, quanto você quer ganhar? Eu falei, o sonho não tem preço, o seu teve quando você abriu as lojas? Não, então o meu também não teve, é o momento. Não é independente do quanto você ganha. Hoje, a oferta de trabalho para os funcionários, ela está assim, né? Quem dá mais. Porque o funcionário ele tem que se valorizar, assim, tá certo. Mas aquele era um outro momento, era uma realização de um desejo meu. E além de salário, missão, né? Aí eu peguei e fiz lá um acordo com ele para eu pegar o dinheiro e pôr a fachada, porque nem o nome da loja eu tinha o dinheiro para pôr. Trabalhei, treinei uma pessoa e fiquei lá uns dias e abri a loja, Porto Feliz. Depois de 6 meses eu não estava dando conta, porque eu gosto muito de fazer produção de ambiente e eu não estava dando conta. Eu falei, eu preciso contratar alguém? Não tem por que eu contratar alguém com o Everton trabalhando em tudo. Ele é dono do negócio, o que é meu é dele, o que é dele é meu, então foi o que aconteceu, que o ex-patrão dele deduziu. Eu falei, Everton, fale para ele que você fica o tempo necessário para treinar alguém para pôr no seu lugar, mas que você precisa trabalhar comigo agora. E foi o que ele fez. Aí o patrão dele falou, olha, então faz o seguinte, compre a loja de compre essa loja. Ele falou, mas não tem como eu comprar. Faz 6 meses que a gente abriu o Porto Feliz, como eu vou comprar? Dá a sua casa. Eu tinha acabado de construir, eu estava morando há 9 meses na minha casa, um sobrado muito bonito que eu fiz, do jeitinho que eu queria, mobiliado do jeitinho que eu queria. Ele falou, dá a sua casa e você fica com a loja. E eu fico com a sua casa, vendo a casa, faço dinheiro, porque se você sair daqui, eu sei que o negócio não vai andar, você faz tudo. E o Everton chegou em mim à noite. Falei, deu certo? Você vai vir trabalhar comigo? Ele falou, eu vou, mas de outra maneira. Eu vou assumir a loja, a gente vai trocar a casa na loja de tudo. Nossa. E foi o que a gente fez. Estou resumindo aqui, a história é bem longa. Troquei a casa na loja. Aí eu corri para alugar uma casa, porque eu tinha 30 dias para desocupar. E ele continuou na loja de Tu, porém agora sendo dele, e eu na loja de Porto Feliz, né? Continuei ele sozinha, depois arrumei alguém que me ajudasse e comecei a vender para Boituva. Falei, Boituva? Aí, uma determinada vez, fiquei na minha cabeça, estou vendendo bem para Boituva. Entregaram uma cadeira ao universo novamente, errada no meu estoque. E o representante da fábrica ligou e falou, olha, essa cadeira é de uma loja
de Boituva, você pode levar para eles, para mim? Porque uma cadeira cabe no seu carro. Eu falei, claro, quero essa. E vim para Boituva entregar a cadeira para essa loja. Descendo essa Avenida Zélia de Lima Rosa aqui, o coração já bateu forte. Eu falei, opa, tem Deus aí. Aí eu entreguei a cadeira na loja e já comecei a ver ponto aqui. Esse ponto aqui que a gente está falando foi a primeira loja em Boituva. Sim. Aí eu já vi, já abri. Eu falo que empreender, você tem que ser muito ousado. Você tem que ser muito... Você tem que ter muita fé. Não é dinheiro. Você não tem que ter dinheiro para começar. Você tem que ter muita ousadia, muita fé. Tem gente que acha que precisa ter primeiro a verba. Não, eu não tinha. Eu tinha coragem, a fé. E eu fiz acontecer, né? E aí comecei a vender algumas áreas externas aqui. Aí eu falei, eu vou abrir uma loja só de área externa. Foi o que a gente abriu mais para cima, uma loja só de externo. Aí surgiu a oportunidade de ampliar a loja. Ampliei. Aí depois uma outra oportunidade que eu falo que o universo traz na mão, de abrir Sorocaba. Era o nosso sonho ir para Sorocaba, mas depois que a gente estivesse mais forte. Eu fui para Porto Feliz, mas idealizando Sorocaba, né? E aí a gente abriu a 6ª loja de Sorocaba. Isso tudo tem 6 anos, agora dia 2 de fevereiro. 5 anos, perdão. Eu falo 6 porque eu acho que foi 1 ano cada loja, mas não, tem 5 anos. A gente está com 6 unidades hoje, graças a muito empenho, né? Uma equipe por detrás que hoje auxilia, ajuda muito a gente também, né? Gerentes na loja, enfim. E eu falo que é isso, gente, crescer, a oportunidade ela vem para todos. Sim, E isso daí é uma lição, né? Posso pegar aqui, Silvia? Claro, um suco, um café gostoso. E porque eu trouxe você, né? Porque tem muita gente que tem um sonho de empreender, né? De ter seu próprio comércio, Sim, né? muita gente. Que seja em imóveis, que seja em qualquer ramo, mas tem medo, tá? Então é o que você acabou de dizer. Você tem que ser ousado. Hoje, para você empreender, você tem que ter a ousadia. Você não pode ter medo, tá? Você tem que ter Deus em primeiro lugar, a fé e depois o trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. As pessoas acham que vai empreender, ela vai ser rica, ela vai ter funcionário que faça por ela, mas ao contrário, você vai trabalhar como nunca trabalhou antes na vida, no começo. Você não tem hora para iniciar e não tem hora para acabar, e tá tudo bem. Sim. Aí você vai formando a equipe até que você vai só depois acompanhando, né, o trabalho. Mas de início exige muito. Isso tem 5 anos, faz 5 anos que eu batalho muito, muito. Eu falo que o medo, Sil, ele faz parte de todos nós. Tem 2 formas de você lidar com medo. A maioria das pessoas lida com medo da paralisação. Ela deixa o medo paralisar. Ela tem muito e se? Ah, mas e se acontecer isso? Aí veio se, você não pode ter dúvidas, né? Porque a gente sempre fala, né? Eu falo muito de Deus, né? Mas a gente sempre fala, você não pode, tudo que você quer na sua vida, você não pode ter dúvidas, tá? Eu quero comprar esse espelho. Sim. Ah, mas será? O será, Deus já paralisou. Ele não sabe o que ele faz para você. Né, exatamente, né? Então, o empreender é isso, gente. Para quem tem medo, olha, essa história é maravilhosa, né? Eu tenho a minha história que um dia eu conto para vocês, que era o meu escritório de arquitetura. É muito parecido com a história dela, porque as histórias, né? Elas se repetem. Sim. Então, é assim, é o não ter medo. Hoje ela tem 6 lojas, né? 6 lojas em 5 anos. Isso. E o que você diz para as pessoas hoje que querem começar a empreender seria isso. Para não ter medo. Coragem. O medo vai fazer parte, você vai continuar, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Ele não vai sair, ele vai pertencer a nós. Só que não deixa ele te paralisar. Você vai ter ele, mas ele não pode te parar. Você tem que ser ousado, sabe? Coragem. Tem que fazer dar certo. Tem que tirar o se. Eu vou fazer dar certo. Eu não vou se dar certo. Não, eu vou fazer dar certo. Sim. É diferente. E aí nós vamos mostrar para vocês depois nos takes maravilhosos as lojas, né? As 6 lojas. E todos estão convidados. Tem a unidade de Porto Feliz, continua lá. Itu foi a 2ª loja. Boituva, nós temos as 3 unidades na mesma avenida. E Sorocaba. Todos estão convidados. São lindas, são maravilhosas. Todas as lojas são maravilhosas. É que tem muito amor envolvido, Sil.
monta aqui é com muito carinho, assim. A gente sente, né? A gente monta com muito amor mesmo, para receber os clientes. Sim, eu quando vim para Boituva, que eu precisava, né, dos móveis, né, que quando eu cheguei aqui, quando eu entrei exatamente nessa loja que nós estamos, eu fui muito bem recebida e eu já falei isso para vocês. Meu marido é a pessoa mais difícil para você vender alguma coisa para ele, tá? E assim, o atendimento que nós tivemos aqui foi maravilhoso. Meu marido comprou, eu tenho todo o meu gourmet lá dos móveis de vocês. São móveis lindos, maravilhosos, né? E convido a todos vocês para conhecer todas as lojas, né? A gente vai colocar, tá? Os takes. Amei. E assim, como você se vê daqui a 5 anos? Vamos fazer uma curta. Eu não me vamos vejo, jogar lá eu pra me frente. vejo daqui a 5 anos ajudando pessoas, treinando pessoas, ajudando mulheres. Eu tenho uma história, um dia eu vou escrever um livro que vocês vão comprar. Com certeza. O livro contando exatamente todos os detalhes, porque tem muitos detalhes ali de muito Deus, sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé. E nós não podemos deixar isso morrer dentro da gente. E eu me vejo daqui a 5 anos, Sil, ajudando as pessoas, ajudando as mulheres, encorajando, falando da minha história, mas no sentido de ajudar também ao mesmo tempo, sabe? Claro que eu me vejo na loja, acompanhando tudo, porque eu gosto de estar no chão de loja, eu gosto de atender, eu gosto de vender. Eu não me vejo longe disso aqui, Sim. mas eu me vejo tirando um pouquinho mais o pé, em outro sentido, ajudando mais as pessoas na questão do empreendedorismo. Sim. E é por isso que eu trouxe a Gi, maravilhosa aqui, empreendedora de sucesso. Linda, gente, porque ela é muito Você linda, não. Ela é muito linda, é uma delicadeza, é o jeito de falar, é o jeito de lidar com as pessoas, sabe? Ela é simplesmente maravilhosa. E eu fiquei muito feliz, imagina. E a Sil é uma das clientes que a gente fala que os clientes se tornam os nossos amigos aqui. É uma das clientes que ficou amiga nossa. Fiquei mesmo, Não, gente. que delícia, isso não tem preço, gente. Isso é missão. Eu não quero só vender, eu quero criar vínculos, amizade. Eu venho na loja tomar café, gente. Só tomar café às vezes, né? Delícia, ainda traz o pão. Ainda traz o pão. Ah, é verdade. Gi, muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço, de coração, tá? Deus abençoe você. Eu fiquei muito obrigada. feliz com o convite, porque eu amo compartilhar minha história. Ai, que bom. Foi assim, um resumo, né? Ainda foi longo, mas foi um resumo. Espero ter oportunidade de contar mais detalhes para você. Não, com Para certeza. outras mulheres também, né? Com certeza. O nosso café foi maravilhoso. Obrigada, Muito obrigada, gente. É uma história de sucesso maravilhosa. Espero que inspirem vocês, né? Que estão precisando de uma inspiração para o começo. E é esse o começo de muita gente. É isso aí.